Fala galera, vamos acompanhar aqui o debate sobre o jogo entre Vitória e Bahia. O Vitória, hein galera? O Vitória conseguiu uma virada histórica, né? Jogando no estádio do Barradão, estava perdendo por 2-0, né? O Bahia simplesmente abriu o placar, né? Dois gols, Tassiano e Cauli. E no segundo tempo que essa equipe do Vitória fez foi impressionante, marcou 3 gols, galera. Isso mesmo, Vitória marcou 3 gols. Matheus Gonçalves marcou 2 gols. E Yuri marcou o terceiro gol da equipe do Vitória, que agora tem vantagem no jogo de volta, galera. Vamos acompanhar aqui a imprensa falando sobre esse jogo do Vitória e do Bahia. Tentar novamente como foi na Copa do Nordeste, tentar o triunfo no próximo domingo. Não adianta agora a gente querer achar culpados ou coisa assim. Nós perdemos o controle do jogo com a bola relativamente até tranquila no nosso pé e nós tomamos decisões erradas dentro do campo. Você quer saber a verdade? Nós não temos as trocas necessárias para o modelo de jogo no meio campo. Dentro do modelo de jogo que a gente construiu, que é um modelo muito bem treinado e que é um futebol prazeroso de se ver, que em determinado minuto, quando o cansaço bate, realmente a gente sofre um pouco mais do que o normal. Então, olha só, hein? Quem leva o título? Porque são os confrontos nessa temporada. No Baiano, aquele lá em fevereiro, um 3-2, também de virada, também no Barradão, e foi muito legal. Aí na Copa do Nordeste, um 2-1, e agora de novo um 3-2. Tem 3-2 muito legal. Então, não tem sido o melhor clássico do Brasil? Tem. Nesse início de temporada? Porque tem tudo que a gente gosta, né? Tem muitos gols, tem virada, tem viradas assim na reta final dos jogos, tem qualidade técnica. Um tom um pouquinho acima nas provocações em algum momento. Então, ele comemorou, ele provocou até provocação cedo demais, tem. Né? Ele provocou cedo demais ali, né? É que assim, eu acho que o tom eu ainda aceito esse tom. Sim. Eu ainda tô gostando. Eu aceito a provocação que vai pra rivalidade. É porque eu só tenho medo de escalonar. Como já aconteceu. Sim. E até agora não aconteceu, então eu tô gostando. Sim. Então, pra mim, nesse início de temporada, é o clássico que mais tem entregado entretenimento pra gente. Vai ter mais, vai ter Campeonato Brasileiro, Série A, né? Já logo na terceira rodada. Sim, vai ter é isso. Já tem agora, Final, né? E ainda 2 jogos. Bom, é bom ver o Vitória de volta, né? Eu tô gostando. É difícil jogar lá, hein? Eu tô falando, nossa, vai arrancar ponto. Vai ser difícil jogar lá. A primeira rodada agora é assim, né? O campeão da Série A com o campeão, né? Da Série B, Vitória. O Vitória. Foi. Então, é o campeão da Série A com o campeão da Série B. Então, a primeira rodada é o Vitória recebe o Palmeiras. Nossa, já quero pular pra esse dia, já. Já pode adiantar. O Vitória tá tem uma sintonia legal com o torcedor, né? O trabalho é um trabalho legal. Eu confesso que no início da temporada que eu pensei, falei, será que o Vitória vai conseguir, né? Porque o elenco é um elenco inferior, por causa dos níveis, do nível de contratação, né? O Luan, alguns jogadores assim, fora do perfil de guerreiros em campo. Luiz Adriano. Porque o Vitória, a característica do Vitória do Condé é um time mais objetivo e um time lutador. Bastante lutador. Esses caras vão lutar como os outros lutaram na temporada passada? Eu me permito ter essa dúvida. Uhum. Até agora, eu já tenho a resposta. Até agora, a resposta. Os caras estão lutando pra caramba. É verdade. Porque é clássico? Então, pode ser. Mas é o que eles vão encontrar na Série A, né? Uhum. Vão encontrar times que são superiores. E se o Vitória deixar de lutar, ele pode se tornar um time presa fácil. Mas até agora esse time está lutando. E do lado do Bahia, o que chama a atenção, Mari, foi também a entrevista coletiva do Rogério Ceni ali, quando ele fala também muito sobre peças. Mas você tinha destacado na nossa primeira hora também sobre mexer na equipe. Porque a verdade é que a gente fica muito empolgado de ver o Vitória de volta, mas também a gente estava com muita empolgação para ver o Bahia. Sim. Não que isso tenha acabado, a nossa empolgação. E que também não é que a gente está falando que o Bahia ia ser campeão brasileiro. Mas que, em termos também de discrepância de momento, dá para falar que existe uma discrepância do momento do Bahia com o momento do Vitória, até de estrutura, de perspectiva, de projeto. Só que a gente não tem visto isso em campo, né?
E o Rogério, ele sempre foi sincero, assim, né? Porque o Bahia, ele tem um ótimo começo de estadual e não só pelos resultados, mas um futebol legal de ver, ofensivo, né? De associações, os jogadores ali, o mercado que fez, os jogadores que permaneceram, enfim. E ele sempre falou, né? É estadual, né? Calma, assim, tá legal, enfim. E aí, quando chegam os jogos grandes, quando realmente acontece os embates com o Vitória... E aí as coisas começam a aparecer, né? As trinquinhas ali a ver. E o Ceni fala isso ontem, ele traz essa perspectiva dele sobre mudar, quando ele precisa mudar o meio de campo. Ele fala, para mim fica difícil, né? Porque assim, eu não tenho... E não é que ele não tem peças, ele não tem alternativas. É você mudar para manter a qualidade que esse meio de campo do Bahia oferece. Porque é muito bom. Porque é muito bom, né, Mari? Muito bom. Mas nem todo mundo vai ter isso. Ninguém vai ter. Só o Flamengo vai ter isso. Vou parar pra pensar. Quem pode mexer? Ele já tinha falado na semana passada o negócio do carro, não foi? Ele vai ter que encontrar alternativas. Foi uma declaração assim do carro, que se tinha uma Ferrari... 0 a 100 e tal. Isso, não vai desempenhar do mesmo jeito. Mas, de fato, vai ser difícil ele manter... Se esses caras cansarem, ele manter... Mas ali tem uma coisa de postura também, então, né? Assim, da equipe. Em determinado momento, você imagina que a partida tá tranquila, você já abriu 2-0, você já está confortável... E novamente o Vitória mostra essa capacidade de ir atrás, né? Assim, ou de pelo menos porque toma a virada quando ganha por 3-2, ele que toma a virada e aí ele reverte a favor dele. Agora não, né? Exatamente. Agora é ele quem vai buscar a virada. Então o Vitória tem demonstrado essa vontade de permanecer com o placar. Assim, não, é meu. Sinto muito, você pode abrir 2-0, mas eu vou correr atrás. Ou eu abrir e eu não vou te oferecer. O Bahia, ele tá se acomodando um pouquinho ali em determinado momento do jogo. É que eu acho que a gente tem, às vezes, o Rogério, os treinadores e tal, eles estão na entrevista coletiva, eles estão pensando em 1000 coisas. Em maneira de não expor um jogador ou um erro, para evitar problemas, dano no vestiário, maneira também de não dar muito subsídio para o adversário. A direção, o torcedor, como isso vai ser interpretado. Difícil, né? É muito difícil. Se a gente olhar pro campo, o Vitória criou... É que o jogo é prático, o jogo é o vamos ver, vamos lá, é a torcida, é aquela loucura. O Vitória criou gols parecidos. Jogada rápida por elevação, forçando o erro, a bola sai do lado direito de ataque e alguém está ali chegando ou na entrada da área ou depois que passa a marcação, a primeira marcação, sobra para o Matheus Gonçalves, ele vai lá e faz os gols. Eu acho que aí é um ponto a ser atacado. E é claro que o Rogério não vai ficar expondo isso. Ele está mais que certo. Mas é a pergunta, né? Por que sempre por esse lado? O que está acontecendo? É que aí entra nessa questão, né? Ele dificilmente vai ter peças do mesmo nível ali, do Alexandre, do Cauli. Mas o Léo Condé também não tem. É isso, Everton Ribeiro. E com ele deu resultado. Então, aí é mais fácil o quê? Ele cobrar que a direção contrate jogadores do mesmo nível ou ele adaptar o jogo dele para que isso não aconteça? Né? Sim. Porque aí vai dar, talvez, dessa parte de atenção, né? Do time se manter ligado o tempo inteiro, mas eu não sei, talvez pensar alguma outra estratégia. Uma coisa é você pensar numa estratégia, se está com 2-0, você pensa numa estratégia, você modifica para fechar o time, e aí você chama o adversário, e aí você corre um risco danado, porque, enfim, né, você vai chamar muito. Outra coisa é você identificar ali o porquê que os seus jogadores não estão conseguindo cumprir com a ideia de jogo. Por que não fechou esse espaço? Por que não recompôs? Por que deu tanta liberdade para o cruzamento? Por que deu tanto campo? Então tem a parte tática que o treinador pensa, mas tem também a função do jogador. E nessa hora a avaliação ela é muito difícil, né, Marra? Porque querendo ou não, a gente pega ali o início do ano. Volta no tempo, já diria a Marimar. Mas não tanto no tempo, tá? O torcedor ele vê uma virada de chave, um mercado interessante do Bahia, a expectativa da temporada. Tá muito cedo ainda na temporada. Muito cedo, claro. Só que, querendo ou não, o clássico elimina. Sim. Não elimina. Também elimina, mas elimina no sentido de explodir as coisas. Porque ele vai começando a criar as trinquinhas ali que vai machucando, que vai botando desconfiança. Sim. Querendo ou não, tem esse efeito, né? Não, claro que sim. Eu concordo plenamente, porque o clássico, ele é superior ao campeonato. E às vezes ele até é superior ao brasileiro, tá? Dependendo do qual vai ser a sua disputa no brasileiro, você sabe, eu só não posso perder esse jogo. O torcedor já recebe a tabela, ele vê lá, é no dia tal do tal.
Ele já faz até a cara feia de que eu não posso perder esse jogo. Ainda bem que o Clássico tem isso. Só que sim, o trabalho do Rogério não é um trabalho para ganhar, é um trabalho para... O que eu penso? Eu acho que o Bahia pode ir para a próxima Libertadores. São 38 rodadas, o Campeonato Brasileiro, tal. Eu acho que é possível. O que não era possível Ele reconstruiu o time. Na temporada passada, na última rodada, ele ficou lutando para não cair, gente. Ele fez 9 jogos no mês de março, é muita coisa. E aí você pega o início do Brasileiro, é Internacional, é Fluminense, é Botafogo, é Atlético, é Criciúma. Agora é Brasileirão, não tem. Tem Clássico. Tem o Clássico, Não tem nem o que exato. fazer. Bom, e aí a gente fala Galera, o Bahia vacilou, né? O Bahia, na minha opinião, o Bahia se acomodou, né? Tava com o resultado 2-0 e achou, opa, tá ganho o jogo, 2-0, né? 2-0 tá tranquilo. Terminou aí, né? 2-0, né? Iniciou o segundo tempo muito bem, tal, né? Marcou aos 46 minutos o primeiro gol e logo no segundo tempo, né? Com 10 minutos de jogo praticamente aí conseguiu marcar o segundo gol e acomodou, e acabou que o Bahia correu atrás, fez o segundo, aí quase perto dos acréscimos, aí 44 minutos marcou o segundo gol, né? E no finalzinho do jogo, praticamente já no apagar das luzes, a equipe do Vitória consegue fazer o gol da virada 3-2 e agora o Vitória tem a vantagem para o próximo jogo, né? O Vitória praticamente com a mão na taça, o Bahia vai ter que tentar reverter esse resultado. O Bahia, na minha opinião, tem um meio-campo muito bom, mas que também é um time que perde muita consistência. Como a equipe leva gols do mesmo jeito, praticamente, né? O Rogério Ceni viu e não conseguiu acertar o time em campo. Não conseguiu. Né? E eu acredito que ele tem que acertar algumas coisas nesse time do Bahia, porque vai iniciar o Campeonato Brasileiro, é o Campeonato do Bahia. O grande objetivo do Bahia é disputar uma Libertadores, então para o Bahia disputar uma Libertadores vai ter que fazer um campeonato bem regular, né? Não vai poder ter tantos erros que comete, né? Vai ter que cometer muito poucos erros para poder conseguir estar dentro ali da régua de regularidade e conseguir, quem sabe, a vaga na Libertadores, que geralmente até o sexto colocado consegue a vaga, né, indo na pré-Libertadores, né, mas o grande objetivo do Bahia é ficar entre os 4 e ir para a Libertadores e quem sabe na próxima temporada ter um elenco ainda melhor, né, porque o Grupo City não vai sair botando bilhões aí em contratações, né, sem sentido nenhum, porque a equipe não está disputando grandes competições, mas eu acredito que quando o Bahia conseguir chegar numa Libertadores, deve ter um investimento pesado, né, isso daí é que eu acredito, e o Vitória está retornando a Série A do Campeonato Brasileiro após 2 acessos seguidos, Série C, Série D, agora a Série A, né? O grande objetivo do Vitória nessa temporada é permanecer na Série A, né? Não é Libertadores, não, é permanecer na Série A. Esse é o objetivo do Vitória nessa temporada, é permanecer na Série A primeiro, depois se restabelecer e voltar a se firmar na primeira divisão do campeonato, que hoje em dia está muito disputado e é muito difícil. Não é fácil mais uma equipe se manter na Série A. A maioria das equipes se tornando SAF, investimentos aí milionários, então para não ficar para trás, né, o Vitória também precisa se reforçar e precisa tentar se manter, né, na Série A, né, e já vai iniciar já no próximo mês o Campeonato Brasileiro da Série A. No próximo mês não, nesse mês, né, daqui a 12 dias inicia o Campeonato Brasileiro. E deixa aí, galera, nos comentários quem será que vai ser campeão baiano, será que vai ser a equipe do Vitória ou vai ser o Bahia? Vitória está com a vantagem, está com um gol à frente, venceu o primeiro jogo 3-2. No jogo de volta na Arena Fonte Nova, o Bahia precisa vencer por 2-0 para poder levantar a taça de campeão baiano.